Salve, salve, rapaziada! Tá começando o podzão aqui do portal Roma News. Voltamos em 2025 a exibir o nosso podcast. Seja todo mundo muito bem-vindo. Eu sou o Alexandre Alencar, aqui do meu lado o Elias Felipe. E aí, Elias, tudo bom, mano? Tudo bom, Alexandre? Muito bom estar aqui, estreando no podzão. Isso, debut do Elias aqui no nosso podzão. E hoje a gente vai gravar, já estamos gravando, na verdade, esse programa no dia 30 de abril, tá? Para deixar bem claro, porque vamos falar já da final do Campeonato Paraense de 2025. E hoje recebemos dois torcedores, um do Paysandu, o outro do Clube do Remo, dois influenciadores, inclusive, dos seus clubes. Começar apresentando aqui o Wagner Andrade, da redação Bicolor. Wagner, muito obrigado por ter vindo, por ter colado aqui para a gente trocar essa ideia sobre Repá. Obrigado, Alexandre. Obrigado a todos aí do podzão, né? Tamo junto, cara. Vamos falar muito de Paysandu, atualizando o papão aí para esse embate, né? Contra o Remo. E fazendo o contraponto aqui, o Jorge Silva, do Meu Poderoso Leão também, que deu essa moral pra gente e pôde colar aqui no Roma News pra gravar esse podcast conosco. Valeu, mano. Obrigado. Eu que agradeço o convite. Obrigado, Alexandre. Obrigado, Elias. Bom estar contigo aqui também, Wagner, pra gente falar aí dessa final, desse Repá, né? Essas duas finais aí do Campeonato Paraense. Os dois são, além de torcedores, são conhecidos dos torcedores, né? Muita gente consome o conteúdo de vocês e é relevante para que vocês, às vezes, conseguem dar informações que não tá na grande mídia e acabam furando a gente, inclusive, com informações exclusivas, e a torcida gosta de acompanhar vocês. Por isso, esse Repá, o primeiro jogo no dia 7, quarta-feira, né? No Mangueirão, e depois, Dia das Mães, dia 11, no Mangueirão também, encerrando a grande final do Campeonato Paraense. Na Série B as coisas estão bem diferentes, né, para Remo e Paysandu. O Remo segue invicto, conseguindo pontuar em todas as rodadas e vencendo adversários difíceis, como foi o América Mineiro e o próprio Curitiba. E o Paysandu tá numa seca aí, né, não consegue vencer na Série B e conseguiu, no meio disso tudo, desse turbilhão de emoções, o título da Copa Verde. Aí eu te pergunto, Wagner, esse título da Copa Verde dá o gás suficiente que o Paysandu precisa para engrenar na Série B e principalmente para encarar o Remo no mesmo patamar no primeiro jogo da final? O Paysandu realmente estava precisando desse gás, né? A exemplo do ano passado, não começou muito bem, né, o Campeonato Brasileiro. E esse embate contra o Goiás fora de casa foi realmente muito importante, né? Esse título, o Paysandu precisava desse título, com certeza. Até porque o Paysandu se entregou, né, de coração para essa competição. E a expectativa era muito grande por esse título. Então, o título trouxe, sim, um gás a mais para o Paysandu, que realmente está precisando. E assim, cara, além disso, tem a questão também, o fator pressão, né? O torcedor, já são o quê? 5 jogos, né? Sem vencer nessa competição, são 2 empates. Na verdade, são 7, né? A última vitória foi dia 1º de abril e são 5 jogos da Série B e os 2 da Copa Verde, porque querendo ou não, foi campeão, mas empatou, Empatando, né? A última vitória do inclusive. Paysandu foi no Campeonato Paraense, se não me engano, na semifinal do Campeonato Paraense. Contra o Águia, dia A 1º de abril. expectativa era muito grande. Aí veio o título, jogamos aí contra o CRB, né? O CRB é uma equipe muito bem arrumada, né? Engana-se quem vê. Tá aí a posição, né? Então tá com o quê? Tá com 3 três vitórias, né, no na G4. competição. G4, Tá brigando aí pelo G4. E, cara, eu, sinceramente, acho que o técnico Luizinho Lopes, no caso, é o menos culpado, né? Com relação a toda essa pressão e tal. Porque, digamos assim, mano, eu vejo assim o Paysandu pressionado, mas no quesito futebol, tá entendendo? Futebol. Desempenho, né? Desempenho da equipe dentro de campo ali, cara. Porque o Paysandu tá com poucos jogadores ali, tá entendendo? Tem O um elenco é um muito pouco enxuto, né? Também. Para uma isso Série pesa. B, para disputar todas as competições que o Paysandu disputou até agora, tem a Copa do Brasil. Enfim, é muita coisa também, Exatamente, é muita coisa. Então, a equipe é enxuta. O próprio Felipe Albuquerque, que é um dos caras aí que comanda, né, essa parte, inclusive trouxe vários estrangeiros aí, mas, pelo visto, ainda não supriu, né? Então, o torcedor cobra isso, o torcedor vem
está batendo forte nessa tecla, que precisa realmente mudar essa situação na Copa Verde. E no caso aí, respondendo já a sua pergunta, de fato, né, a competição da Copa Verde, com certeza, ela veio para dar uma amansada, né, digamos assim. Botou água na fervura, né? Sim, Deu uma diminuída. E o Paysandu não vem jogando assim tão ruim, né? Mas melhorou nos a últimos questão de elenco 2, 3 mesmo, jogos também, entendeu? realmente, né? Isso, Desde o empate lá contra o Operário até agora esse é último questão empate de contra o elenco CRB. mesmo, Eu mais acho que assim, né? o que mostra essa questão do desempenho e do problema do elenco do Paysandu é os próprios jogos. O Paysandu, como o Alexandre falou, vem jogando bem. A gente consegue ver que o time, alguns jogos, joga bem. Só que ele acaba perdendo por falhas individuais. Ou seja, o time joga bem como um todo, mas aí vem um jogador que comete um erro e o Paysandu acaba sendo prejudicado por isso. E Luizinho Lopes olha para o banco, substitui o jogador, mas o time vai ver continua o quê? tendo erros individuais. entra Então Benítez. não tem o que modificar muito ali. Exatamente. É o time entra que ele Benítez, entra tem, Nicolas. só vai conseguir mudar isso em junho, que é quando abre Abre a a janela, janela, né? novamente. É em junho mesmo. Em junho que vai abrir vai até setembro, se eu não estou enganado, né? A É janela. a maior janela, A né? Essa maior do início janela. do ano foi pequenininha. Pois é, então com esse elenco enxuto, não tem como muito assim colocar na costa totalmente do Luizinho Lopes. Ele tem sim a sua parcela de culpa, é o treinador, né? É o cara que está lá para fazer o time jogar, mas tem essa questão aí dos dirigentes, né? Como todo o pessoal que comanda a parte de futebol do Paysandu, que não fizeram um trabalho aí, digamos que minimamente correto, né? E lembrando que o Luizinho pegou um time que foi formado pelo Márcio Fernandes, né? E pelo Felipe Albuquerque. Mais ou né? menos. Mais ou menos, mais ou menos. Chegam Eu acredito alguns... que não foi pelo Márcio Fernandes, não. Sabe o que é engraçado? Ano passado, na Série B, o Márcio Fernandes saiu do Vila Nova e deixou o Vila Nova pro Luizinho Lopes. Luizinho Esse Lopes, ano ele exatamente. saiu do Paysandu e deixou o Paysandu pro Luizinho Lopes. Inverter os papéis, né? Mas assim, quando a gente fala mais... Desculpa me meter, Não, né? Mas não. É uma Já me conversa, metendo. toca o barco. o Márcio Fernandes, ele era muitas vezes o último a ser comunicado sobre as contratações. não. Exatamente. Wagner sabe do que eu tô falando. Então, assim, ele não montou o time. Entregaram um time, montaram uma equipe só- e entregaram na ok. mão dele. Márcio, é isso que você tem, ok, vamos lá. E aí o Márcio tentou trabalhar da forma que dava e não conseguiu. Às vezes acontece. Aconteceu com o Rodrigo Santana. Fez um bom trabalho ano passado, esse ano não conseguiu. Ok, beleza. Vamos fazer um paralelo, aproveitar aí que eu já me intrometi na conversa de vocês. Vamos fazer um paralelo. Hoje o Paysandu sofre do mesmo mal que o Remo sofreu no ano passado. Exatamente. Jorge tá ficando maluco? Não. Se a gente for parar para ver, o Remo tinha 11 jogadores. No máximo. Não tinha banco. Né? E isso estourando tudo, tá? 11 jogadores. Hoje o que o Paysandu tem? 11 jogadores. Então assim, só que o Remo pegou uma Série C, que é um jogo por semana, Nível mais baixo um também. nível mais baixo, muita correria e pancadaria, porque é isso que é a Série C. E a Série C, por que o Hélio dos Anjos vai tão bem numa Série C? Porque ele trabalha isso, ele trabalha o mental, ele joga pro atleta a responsabilidade dizendo que o atleta precisa ser assim e que é desse jeito que ele vai vencer, né? Então, dá muito certo numa Série C. Quando ele sobe para B, ele não consegue ficar. Porque é uma coisa mais técnica. A gente sabe que quem dá o treino não é mais o Hélio há um tempo, é o filho dele, que é um cara muito inteligente, mas não é a característica ainda dos dois, a Série B. Pode ser que chegue a isso? Pode, mas ainda não é, então não dá muito certo. Talvez isso tenha prejudicado o Rodrigo Santana, por exemplo. Talvez a característica dele, quando ele mexeu no mental daquela equipe do Remo, fosse para uma Série C e não para uma Série B. Não é o suficiente para uma Série Diferente B, né? do Daniel Paulista hoje, diferente do Luizinho hoje. Mas assim, se a gente for fazer um comparativo, é isso. É um Remo de Série C que conseguia, com um time limitado, fazer uma Série C mais ou menos, mas que foi o suficiente para subir, e um Paysandu que tem o mesmo problema, mas numa Série B, com um calendário muito maior. Então hoje o Paysandu, além de questões técnicas, às vezes, de alguns jogadores, tem a questão física. O Paysandu não está aguentando. O Paysandu não está aguentando. Então todos os jogos do Paysandu, se vocês estourando, olharem, né? se vocês olharem o que acontece com os jogadores, todo mundo se deita no chão, desesperado para tentar puxar um ar. O Rossi, quando sai, ele sai quase morto, Pois é, carregado. o Rossi ele tá jogando aparentemente com uma lesão muscular.
Exato. A gente sabe que lesão muscular, para curar, de fato, é umas 2 a 3 semanas afastado. Tem que E ele ficar não tá paradão conseguindo Ele ter não esse pode, tempo porque de... ele não tem. Porque ele é Não tem. a alma, o coração e o músculo do Paysandu, Exatamente. né? Então, se ele ficar de fora, o Paysandu não... Exatamente Tem um isso. problema que acontece no quesito contratações, que tu falaste aí, né? Acho que no ano passado, acredito que era o Hélio dos Anjos, né? Sim. Ari Barros e o presidente, acho que é o O Ari Barros que tá no CRB agora, né? Ari Barros, que inclusive veio aí a Belém. O presidente era o Maurício Ettinger, Ettinger, né? Isso. Maurício Ettinger. Esses três eram o que faziam a contratação Sim. no ano passado, tá? Sim. Esse ano mudou um pouco. Já não são, acredito que só 3. Tem aí o Paysandu contratou, acho que um cara lá de Fortaleza também, né? Contratou. Foi um analista. Um analista, que era né, de que desempenho, trabalhava trabalha com não papelinho. só ele trabalha também com uma equipe. Isso. Ele trabalhava com o Não Rafael é- com papelinho. Não é Fortaleza. 100% culpa somente, tá, do Felipe Albuquerque ou do Roger Aguilera. Já é eles e uma equipe. Com esse centro de scout, né? Exatamente, falou a palavra certa aí. Tem um centro de scout que analisa. Então, esses jogadores estrangeiros aí, foi tudo analisado por essa galera aí. Entendeu? Então, quem trouxe, ou você acha que somente o Felipe Albuquerque vai fazer isso daí? Não tem como. Tu achas que essa questão de trazer tanto jogador de fora, assim, é por qualidade ou é uma questão de valor? Tá tão vazio, assim, o mercado de jogadores brasileiros de qualidade técnica para jogar uma Série Eu B? acredito que tentaram pegar os dois, um pouco dos dois. Questão de valor, sai um pouco mais em conta, não tanto, tá? Mas sai um pouco mais. E também a questão de qualidade. Buscaram, né? O scout trabalhou por isso, né? Ele pega e apresenta, vai lá, olha, Felipe, tá aqui, esses aqui são os jogadores assim, assim, assado. O Felipe vai e confia. Afinal, é uma equipe, certo? É uma equipe. Ele pega e apresenta para Roger Aguilera, ou seja, essa toda a equipe aí que tá ali para pegar e trazer, né, esses jogadores, confirmar eles como contratados. Aí entra esses dois fatores que você colocou. Tanto a questão de se o jogador Escassez é do bom mercado. mesmo, ou então questão de valor. Sim. Entendeu? Eu acho que hoje, além disso, né, que tu pontuaste muito bem, Wagner, tem a questão também que tu acabaste de falar também, Elias, a escassez. Hoje é muito mais caro fazer futebol do que era antes. E outra, hoje é muito mais caro você fazer futebol contratando internamente. O que eu quero dizer com contratação interna? Contratação nacional. Hoje o jogador nacionalmente ele é muito mais valorizado. Então hoje, por exemplo, se você vai contratar um atacante de ponta, vamos supor, o cara vai pedir para vir para o Remo, para o Paysandu, sei lá, 90 mil, 100 mil reais. Você vai na Venezuela, que ganha muito menos do que isso, que o cara recebe muito menos do que isso, que até os campeonatos pagam, convertendo, né, em valores, 50 mil reais para um campeão. Até porque a moeda na América Latina mais valorizada é a nossa. É a nossa. Então, o cara que sai da Venezuela, da Bolívia, para vir jogar aqui no Brasil, é como se fosse lá nos anos 90, os caras saindo do Brasil para ganhar em dólar. Exatamente. Então, o que acontece? É mais barato, sim, trazer essa mão de obra e tentar fazer ela dar certo. Deu certo com a Esli Garcia. Benjamin Borassi. Benjamin Borassi. Apesar dele não estar muito bem nos últimos jogos, mas o Quintana é um cara que chegou de Quintana, fora é verdade. Exato. e ganhou esse destaque na zaga. Ultimamente não tá tão bem, mas ficou do elenco do ano passado, né? E isso é uma questão de Tem bola escolha. fora mesmo aí. E isso é uma questão de escolha. O Roger, no caso, escolheu isso por uma situação talvez financeira que ele tenha analisado dentro do Paysandu. Então ele viu que era preciso fazer isso para tentar equalizar e equilibrar as contas. Então ele foi atrás, ele buscou. Diferente, por exemplo, do que aconteceu com o Remo. O Remo já avaliou de uma outra forma, utilizando-se também de um nome forte, que é o Papelinho. A gente sabe que o Papelinho carrega, né, uma força muito grande com o nome dele. Então, assim, isso também influencia. Então, essa questão do Papelinho dentro do Remo, ela libera, ela abre algumas portas que, por exemplo, o Felipe Albuquerque não consegue abrir. Tá? E isso faz com que tenha um poder de negociação, de barganha muito maior. Tá? Então, quando você tem um poder de barganha menor, você tem que buscar em mercados alternativos. Não está errado fazer isso. Não está errado. Vai dar certo é uma outra história.
O que aconteceu, por exemplo, com o Wesley Garcia quando estava no finalzinho do contrato dele? Ah, o Wesley vai para o Remo, né? Ah, Wesley Garcia vai sair do Paysandu e vai para o Remo. Nunca houve Wesley Garcia no Remo. Por quê? O Rodrigo Santana nunca quis o Wesley. Nunca. E a gente sempre falou isso e tal. Mas por que tentaram fazer isso? Uma questão de mercado. Valorizar o atleta. Valorizar o atleta. O empresário estava tentando manter ele aqui. Porque até então ele não tinha nenhuma demanda, né? Ninguém procurava o Wesley. E aí ele não queria voltar. Jamais ele queria voltar para onde ele estava. Esse ano, inclusive, o Papelinho buscou jogadores de fora. Buscou jogadores de fora. Trouxe o Alvarinho. O Alan Rodrigues. Trouxe o Alan Rodrigues. Isso. Tentou também, né? Levou, inclusive, alguns chapéus. Tentou o Cavalieri, tentou o próprio PK, que foi um livramento. Tentou algumas coisas. Tentou ele vai melhorar. Tentou algumas coisas. Mas isso faz parte do mercado. Esse trabalho faz parte do mercado. Eu lembro que teve uma declaração do Felipe Albuquerque que foi até bastante criticada pela torcida do Paysandu, que ele falou que o Remo estava indo no mercado com um poder aquisitivo que ele nunca tinha visto. E todo mundo caiu matando em cima dele. Ah, você está diminuindo o próprio clube que você trabalha. Isso. Agora, vendo os dois elencos, a gente entende o que ele estava dizendo. Exatamente. Jorge, eu queria te fazer uma pergunta que pode ser meio atravessada. Por quê? Dia 7 tem o primeiro jogo da final, Repá. E se eu não estou enganado, são 9 jogos que o Remo não vence o Paysandu. São 9 jogos. O último jogo que o Remo venceu o Paysandu foi jogo de ida da semifinal da final da Copa Verde. Tem uns 2 anos, eu acho. 2023. Então, tem uns 2 anos. É um adversário que está engasgado na garganta do Remo. Claro. Tu acha que esse momento diferente dos clubes pode influenciar o Remo a se sair melhor e vencer pelo menos esse primeiro jogo, quem sabe buscar o título? Ou essa mágoa ainda está muito guardada? Lembrando que o único Repá que o Luizinho disputou foi 1-1, que ele gol no final do Giovani. Isso. Então a gente pode considerar o Luizinho inexperiente ainda no Repá. Daniel vai disputar pela primeira vez também. E aí gera toda aquela expectativa. O que tu acha que vai acontecer nesse primeiro jogo da final? É difícil prever, mas qual a tua opinião? O que acontece é o seguinte, o cenário do Remo na Série B, ele não serve para nada no Paraense, ainda mais num clássico Repá, tá? Não serve. A gente já viu, e é histórico isso, o Repá, ele sempre é um divisor de águas. Então, por exemplo, quem vai melhor no Repá ou consegue não sair derrotado num lance no último minuto, por exemplo, consegue sair melhor, consegue sair mais confortável, com uma moral lá em cima. Foi o que aconteceu com o Paysandu. O Paysandu até então, ele vinha ali capingando. Não estava engrenando, saiu do Repá e despontou. O Remo estava com goleada, estava com jogo, estava com aquilo outro. Não ganhou o Repá, ele começou a cair. Aí vieram as desclassificações, veio tudo isso. Entendeu? Então, assim, o Repá, ele sempre foi um divisor de águas. Isso é cultural. É um campeonato à parte. Realmente aquele esquema de virar a chave, né? Exatamente. Então, assim, não dá para dizer que o Remo chega favorito. Acho que os dois chegam realmente em cenários diferentes. Um Paysandu mais pressionado do que o Remo. Mas no Repá, às vezes, essa pressão, ela é um motivador. O que pode ser até um motivador a mais pro Paysandu entrar com mais vontade no jogo. Normalmente é um motivador. Quantas vezes a gente viu numa época negra ali, uma época ruim do Remo, o Remo sem divisão ganhava o Paysandu que estava na B. É verdade. Então, assim, o Repá, ele é um campeonato à parte. E ele é um divisor de águas. Qual tu acha que é a principal arma do Remo para esse Repá? Cara, a principal arma do Remo hoje... É o Pedro Rocha? É a tática do Daniel Paulista? É o Pedro Rocha. É o Caio Vinícius, que tem jogado o Daniel bem. Paulista, ele trouxe uma diferença pontual em relação à tática do Rodrigo. O que o Daniel Paulista fez? O Rodrigo, ele insistia num 3-4-3, tanto de ataque quanto de defesa. Um 3-4-3 que na Série C funcionou porque deu a cobertura que não estava tendo anterior a ele, tá? Com o Morínigo, por exemplo, com o Catalá, que jogavam numa linha de 4 defensores. Então, esses 4 defensores praticamente em linha, você não tinha cobertura. Quando o Rodrigo tira um e coloca 3 defensores e recua um do meio, ele cria a cobertura que estava faltando. Para a Série C foi fantástico. Para a Série B, não. E ele continuou insistindo. Só que isso é uma coisa, jogar com 3 zagueiros, é uma coisa que chega num momento, fica estagnado. E estagnou. E ele não
queria fazer essa alteração, essa troca. Quantos jogos o Rodrigo fez de uma troca para uma linha de 4 jogadores na primeira saída? 2 jogos só. E os 2 jogos deram errado. Os 2 jogos deram errado. Então, assim, essa mudança com o Rodrigo e esse entendimento dos jogadores também não estava batendo mais. Não estava saindo mais. Então o Rodrigo bateu no teto no que ele podia fazer dentro do Remo. Veio o Daniel Paulista. O Daniel Paulista disse, não, vamos mudar isso. Já que os 3 zagueiros não tá dando certo, não bateu a liga, vamos voltar para 4 zagueiros. Vamos voltar para 4 zagueiros e vamos recompor a defensiva com 4 zagueiros. Mas quando a gente sair para o ataque, a gente sai com 3 na primeira isso linha. que eu ia falar. Eu acho interessante ver os jogos do Remo ultimamente, que o Remo ele é um time que ele consegue sofrer. Ele sabe defender e segurar ali o tanto que ele precisa. Exatamente. E quando ele sai em contra-ataque, ele sai de forma consciente e tem o cara que está iluminado na Série B, que é o Pedro Rocha. Pedro Rocha, exatamente. Tá Mas fazendo... o Remo fez algumas mudanças, né, também no elenco. Fez Isso algumas eu acho mudanças. essencial, cara. Contratou alguns jogadores, principalmente da linha de defesa, que conseguiram dar essa liga a mais que o Elias acabou de falar. O Remo é um time muito mais consciente defendendo do que era. Até Exato. Então, não sei se vocês lembram, o Dodô seria um dos principais jogadores até então. Isso, quando Mas ele estava na depois- ponta, né? Isso. Aí depois disso, É. contratações. Acho que O próprio Dodô no Repar, ele arrebentou, né? Arrebenta, Jogou bem, muito, é. jogou muito. O Cadu jogou muito também no Repar. Cadu, verdade. Jogou muito. Então, assim, Tortou, inclusive, o foi um Repar em que o Remo deu a bola pro Paysandu. O Paysandu teve mais posse de bola, essa é a verdade. E deu a bola pro Paysandu. O Paysandu precisava propor alguma coisa, então ele utilizou desse momento para ter mais a posse de bola. Mas foi um jogo muito parelho. O Cadu que Muito você citou, parecido. eu só olhava ele pela TV, né? Aí no Repar eu tive a oportunidade de acompanhar o ao vivo, No estádio. né? No estádio lá mesmo. Aí eu peguei Muito Ele é rápido. muito bom um jogador jogador. muito Pra bom. idade Ele é dele, muito cara. bom Ele é muito jogador, rápido. cara. Eu acho que Muito falta, bom às vezes, jogador. um pouco de consciência dele de quando ele tem que definir e quando ele tem que passar. É, Mas isso a gente Exatamente. entende do fato de ser um jogador novo, tá Isso, começando. isso. Só que experiente, E né? faz fora parte o ainda, problema né? histórico de jogadores criados no Pará, né? Muito magrinho ainda, precisa aguentar um pouco mais de caixa, que às vezes... Aparece- é a tal da falta de estrutura. Falta Sim. de É, estrutura. falta de estrutura, realmente. A gente tem- Acontece a com o gente- Juninho, acontece É com muito ele. difícil hoje fazer futebol no norte. No Pará Principalmente no norte. ainda é melhor do que nos outros É. estados do norte, tá? Verdade. No norte é muito difícil fazer futebol. Se você for pegar nacionalmente as ligas, os campeonatos nacionais, normalmente os times do norte vão muito mal. Quem é hoje... Quando foi que você viu? Qual foi a última Série B que você viu que tinham 3 times do norte? Isso é É, dos e anos nesse 90 pra E trás. nesse começo desse ano, só o Remo que tá indo bem, né? Porque Só o o Paysandu Remo e que o tá indo Amazonas bem. estão... E a gente está falando de um time profissional. Vamos pegar, por exemplo, o feminino, que é muito mais difícil fazer É, bem futebol complicado. feminino. Os dois estão passando uma barra, inclusive, no O Brasileirão Remo feminino, né? perdeu a primeira e empatou a segunda. O Paysandu perdeu as duas. E a primeira foi uma goleada. Então, assim, é muito difícil. A base é muito difícil. Quando chega na copinha, não passa ali de uma terceira fase, alguma coisa nesse sentido. Agora, se a gente for falar de base, de estrutura, falar de tudo isso aqui, meu amigo, eu acredito que vai ser uns 5 podcasts. É Agora- muito difícil fazer futebol. É muito Então profundo, acabou, cara. É muito acabou tô te que é falando. cultural isso. Acabou sendo cultural. Não, é muito difícil aqui, a molecada não tá pronta, vamos chamar de fora. Deixa eu puxar aqui o gancho que o Jorge falou, sobre o Remo ter um time bem estruturado agora, e puxando a deixa do Pedro Rocha, que pra mim, disparado, é o melhor atacante da Série B nesse começo. O que tu acha, Wagner, que o Paysandu precisa fazer pra conter o Pedro Rocha? O Paysandu que tá com uma zaga bem questionável nos últimos jogos, e vai ter aí pela frente o melhor atacante da Série B. Só complementando a pergunta do Elias, eu falei da arma que o Remo tem, tá sendo bastante criticado, mas a arma do Paysandu é o Nicolas, porque realmente no Repar ele é o expoente, ele se sobressai aos outros atacantes. Tanto que marcou diversas vezes, eu acho que no século é o maior artilheiro em Repaz, se eu não estou enganado. Mas ele é a arma de vocês? Olha, Acho- no caso, quer falar? Acho que ele é o maior artilheiro do Paysandu, né? Sim, ele tá sendo um dos... Acho que tá em dos- terceiro. Acho que né? ele grandes, tem, né? acho que ele tem... Ah, não, da história do Da Paysandu, história, já praticamente, passou o Pikachu, Já já. passou o Pikachu, tá em é. Acho que ele terceiro, tá se eu não tô abaixo do enganado. Zé Augusto, Rob Gol, Exatamente, ele tá em mais terceiro. alguém aí. Cara, o Nicolas já foi há muito tempo esse protagonista, né?
É um cara que sempre foi muito bem, principalmente aqui no Repá. E também no Paraense, né? Que é o que a galera muito reclama, né? Com relação ao Nicolas hoje em dia. Mas não sei se é devido à idade, não sei se é devido a ele estar um pouco pesadão, né? Tem uma série de coisas que pode colocar aí na cabeça do jogador, nesse momento, na verdade, do jogador, para se julgar, né? Mas o momento dele não tá bom. Eu acredito que ele não seja, cara, esse cara no momento, tá? Eu acredito que vou despontar aí pro Rossi, né? Verdade. O Rossi seria esse cara que pode fazer ali Desequilibrar o jogo, né? desequilibrar no Repá, entendeu? Respondendo aqui a questão do Pedro Rocha, se ele pode, como é que o Paysandu pode fazer para conter? O Paysandu vem com uma zaga que vem melhorando aí nos últimos 2 jogos, querendo ou não, vem melhorando. O Novilho ganhou titularidade Novilho agora, ganhando né? aí a titularidade, jogador que eu não entendi até o momento do porquê ele não ter entrado. Demorou Tanto para entrar. Eu acredito que fez aquilo que o Vinícius Júnior fez lá no Real Madrid. Tava se ajeitando. Na verdade, eu até acho que às tá vezes o pronto. jogador precisa de um jogo para ele mostrar do que ele é capaz. Tem Quando, a partir disso, do momento cara. que ele foi colocado no jogo e mostrou que ele poderia dar segurança pro time do Paysandu, ele ganhou a Eu titularidade. juro pra vocês que eu não entendi do porquê ele não ter entrado até hoje, tá? Aí jogou esses 2 jogos sendo Foi bem, elogiado né? por todo mundo. Vocês podem ver. Elogiado. Cara, quem viu o jogo, Novilho tem passe, tem saída, ajudou muito o Paysandu ali na cabeçada, né? Tal, tirando várias bolas ali no setor defensivo do Paysandu, ou seja, é um cara centrado. O outro zagueiro, me fugiu da mente Quintana. aqui. Não é o Quintana, é Bem- o Luan Freitas. Luan Freitas deu uma melhorada, estava indo muito mal, né? Nessa dupla de zaga aí com o Quintana, mas deu uma melhorada. Então, deu liga. O outro que se machucou, é aí que vai entrar a questão com relação ao Pedro Rocha. Pedro Rocha joga muito ali por dentro, né? Vem buscando. É um cara que sai muito, mas chega. Janderson tá uma peste ajudando pelo outro lado lá, tocando. É muito pra rápido, ele. ele. Então, O Remo tem um não trio de é só o ataque Pedro muito bom, Rocha. né? A gente vai citar aqui, não é só o Pedro Rocha. É o Pedro Rocha, Janderson e ainda tem o Felipe Viseu, que é um imã de jogador. Era isso que eu ia falar. Tá entendendo? Ainda tem o Viseu, que é um imã. O pessoal reclama por ele não fazer gol, mas Viseu ele não tem tá uma, jogando uma mal. importância tática Taticamente, muito grande. Taticamente, o Viseu do Clube do Remo tá indo muito bem, porque ele puxa, ele suga jogador para perto dele e deixa o Pedro Rocha Ele é ali. aquele Ele jogador abre que um chama a espaço marcação, pro né? Janderson e pro Mas Pedro olha, Rocha. presta atenção, já pegaram isso. Sim. Tá entendendo? Já pegaram isso. Então, eu não vou falar, cara. O Remo pelo amor de Deus. A sorte, entre aspas, do Paysandu é que o Pedro Rocha joga pelo lado que é mais forte defensivamente do Paysandu, né? Se não é o Brian, que vai muito no fundo e apoia, é o Edilson, que também é um jogador muito regular com a camisa do Paysandu, né? Acho que tá prestes a completar 100 jogos, ou completou 100 jogos pelo Paysandu. Estava até sendo cobrado como titular pela torcida do Paysandu. Eu ia falar isso. O Paysandu Pra queria mim, que ele ele é mais fosse titular titular. do que o Brian. Acho que a grande falha do Brian é porque ele é muito ofensivo, ele vai muito lá na frente, e aí O pra Edilson pra também defender. bastante o Edilson ofensivo. ainda Só que vai ele também. consegue ir E vir. recompor, né? E tem mais gasto. Tem mais Ele gás, tem mais né? gás que o Brian. Tem mais E gás. ele, inclusive, é um cara que chuta, né? Chuta. A exemplo do que era o Pikachu, no caso aqui do Justamente. Paysandu. Ele chuta. Vocês falaram do Viseu. Qual que é a tua opinião sobre o Viseu? Tem muita gente critica ele, né? Tu falaste agora que ele é um muito bom jogador, justamente por essa função tática que ele faz no time. Mas o que tu acha dessa galera que diz que o Viseu tem que rasgar, que o Ítalo tem que rasgar, mas aí também acabou o ataque, né? O que acontece é o seguinte, é cultural também que o atacante, o centroavante, tem que fazer gol. Ainda mais um cara que carrega o 33, né? Tem essa mística aí dentro do Remo. O camisa 33 tem que ser o craque. Eu, particularmente, eu acho isso, enfim, não... Agora Pra o que- pra quem é- Paysandu tem pra o quem é 7-7, É né? o 7-7 Que é o agora. Rossi. Pra quem é mais novo, não vai lembrar, mas Não vai quando lembrar. o Eduardo Ramos chegou com a camisa 33, ele só melhorou depois que ele virou o 10. Virou o 10, Né? exatamente. O 33, ela não dá muito certo. O cara veste a 33, ele... Mas o que acontece? Chegou, aí é o camisa 33, é o centroavante, chegou o cara para ser o goleador e tal. Tinha toda aquela desconfiança já com o Ítalo desde o ano passado. Apesar do Ítalo, na minha opinião, ter sido muito importante, inclusive fez o gol do acesso,
numa movimentação muito interessante dele também, onde ele estava vindo por fora no último Se minuto. fingiu de morto, né? Se fingiu de morto, vindo por fora. Quando o cara desviou o olhar dele, ele veio por dentro e se adiantou. Ele fez, parece o Cavalieri na final contra o Goiás. Justamente. Veio ali Exatamente. meio que invisível, Tá né? morto e Depois tal, só- ninguém viu, ele chega lá e faz o gol. Então, assim, como já tinha o Ítalo, que já tinha renovado o contrato, e precisava de alguém um pouco mais atuante, mais Brigador participativo, porque o Ítalo ele tem uma característica de um centroavante. É o cara que está ali na área, ele tem uma certa movimentação, mas é muito curta. Você não vê o Ítalo correndo para recompor a marcação, não. Ele tem um espaço do campo em que ele fica ali. Ele é um centroavante para ficar ali. O cara do último É toque o cara na bola, do último né? passe, exatamente. Então, assim, o Viseu, ele já é um cara de muita movimentação. O Viseu, hora ele tá indo lá no ataque, aparecendo dentro da área. Quando tu pisca, o Viseu tá ali na linha do meio, fazendo um pivô. Quando não, o Viseu sai pra ponta pro Pedro Rocha vir pelo meio. Então ele tá sempre nessa marcação. E ele tem passe, E né, ele cara? tem passe. E ele é um cara, como o Wagner falou, que ele é um imã. Então, se o Viseu tá aqui, né? Aqui tá o gol, o Viseu tá nessa movimentação. Se ele corre para cá, primeiro, o marcador dele individual vai junto. Já abre um espaço. O outro marcador, que é o outro zagueiro, que normalmente está numa linha de 2 zagueiros, vai fazer a recomposição. Só aí ele já abriu um buraco no meio da zaga. Então, assim, ele tem uma participação tática que é importante. Não é à toa que o Pedro Rocha está fazendo todos os gols que faz. Não é à toa que o Pedro Rocha aparece pelo meio. O último gol, por exemplo, o último gol do Pedro Rocha, ele apareceu como o 9. É verdade. E quem era para estar ali? O Viseu. Ah, mas o Viseu não estava ali, então ele é ruim. Não, o Viseu ele já tinha saído dali para abrir o espaço. Tanto que o Pedro Rocha pegou a bola sozinho. O Paysandu, inclusive, pode... por exemplo, já que o Viseu faz essa função aí, o Paysandu pode muito bem, porque o Paysandu joga com 2 zagueiros, né? Joga com 2 zagueiros ali. Aí, quando joga o PK volta, né? O PK volta, no momento que o PK volta, no momento que o Paysandu tá ali no setor defensivo, fica os 3 zagueiros e o Ramon Martínez também faz esse papel, né? Fica os 3 zagueiros e os 2 laterais, ou seja, fica uma galera ali. Então, isso daí o Luizinho Lopes vem fazendo muito quando tá naquela parte defensiva ali. Então, é o que pode ali... É o que pode Rapaziada, tentar segurar. Isso, tentar segurar. Nosso tempo está se esgotando. Queria, já encerrando aqui, para perguntar uma coisa para vocês. Como vocês, além de torcedores, são influenciadores, eu queria saber. Tem algum spoiler de alguma festa que as torcidas vão fazer? Tem algum mosaico preparado? Porque, repara, nos últimos tempos tem sido assim, né? Além de um duelo dentro de campo, é um duelo de quem faz a festa mais bonita, é quem tem o melhor mosaico. Sim. Desde daqueles primeiros que o Remo falou que é o Rei de Belém, o Paysandu falou que do 7-0. Isso. O que vocês já estão vendo de bastidores? Estamos gravando no dia 30, tem jogos no meio do caminho. É exemplo de hoje contra o Bahia. Mas o que vocês estão ouvindo de burburinhos aí das organizadas, da galera que faz a festa mesmo? Cara, assim, virou uma prática agora, né? De todos os repais ter festa de um lado e de outro. Né? Tradição. É comum em Belém. Já virou comum. Né? Ninguém... O cara pode não ir em nenhum jogo, mas quando chega no repá ele quer ir. Então, sempre lota de um lado e de outro, até porque começa a disputa na compra do ingresso. A disputa já começa aí. Então, já lota de um lado e de outro. Hoje, as duas torcidas, né, já se organizam muito bem nessa questão de mosaico permanente, que foi o que aconteceu no último repá, que foi muito bacana, sabe? Então, assim, a ideia é que nos 2 jogos do repá isso tenha. Tanto que o Remo já está preparando uma festa para esse jogo agora de sábado, contra o Amazonas. Então, eu acho que, assim, falando pelo Remo, né, que vai fazer 4 jogos em casa, o Remo vai procurar, a torcida do Remo vai procurar fazer festa nos 4. Essa é a minha opinião. Diferente do Paysandu, que vai fazer, eu acho que 2 jogos fora, né? 2 jogos. 2 jogos fora, né? O Remo faz 2 só jogos o em jogo casa e contra o Remo, o Paysandu vai fazer 2 jogos fora. Então é um pouco mais complicado. Então a torcida do Paysandu vai aparecer, lógico, com a festa dela também no repá, que é uma coisa que vai acontecer de qualquer jeito. Mas o Remo, além do repá, ele tem essa possibilidade de mais 2 jogos também com festa, nem que seja só do lado A. Rapaziada, agora aquela pergunta que, sem clubismo, tá?
ninguém gosta de Difícil, responder né? e tal, mas sem clubismo com um bicolor e um remista. Tem como? Eu vou sem clubismo, né? começar pelo Elias. Placar pro primeiro jogo da final do Parazão, Remo e Paysandu. 1-1. 1-0, Papão. Jorge, Eu acho que vai ser 2-1 pro Remo. 2-2, jogo emocionante, laicar, entendeu? Pra mim vai ser isso. E aí a gente define tudo pro domingo, a grande final. No Dia das Mães, mães bicolores e remistas, prepare um coração, tá? Amigos, muito obrigado por terem vindo, de verdade. Diz o teu Instagram, Wagner, pro pessoal seguir o teu canal, enfim, acompanhar por dentro, ficar por dentro de todas as informações do Paysandu que tu tens. A gente tem um canal, né, Redação Bicolor, @ Redação Bicolor, tanto no Instagram quanto no YouTube. Essas são as duas plataformas que eu mais atuo, fora isso não tem mais. E pode ir lá, pode seguir, né, pode também se inscrever no canal, tá bom? Jorge, mesmo recado, fica à vontade, cara. Bom, primeiro eu queria já mais uma vez agradecer o convite e dizer que se você quer saber um pouco mais sobre o Clube do Remo, quer ficar por dentro de tudo, procura no YouTube, no Instagram, no TikTok, no Twitter, no Threads, @meupoderosoleão, para ficar sabendo de tudo que acontece no Leão Azul de Antônio Baena, filho da glória do triunfo, rei da Amazônia, calma. O rei da Amazônia. Sacanagem. Elias, valeu, mano. Muito obrigado por ter participado. E fazendo a tua estreia aqui no Podzão também, mano. Eu que agradeço. Agradeço aqui os dois terem aceitado o nosso convite. Tô sempre aqui. Bora pra cima. E sigam o Roma News também nas redes sociais, tá? @Roma News Oficial. Lá no Instagram, a gente atualizando diariamente tudo o que acontece com o Remo, Paysandu. Polêmica da seleção brasileira. Camisa vermelha, sem camisa vermelha. É Ancelotti. É o Jorge Jesus. É o Abel, enfim. Fique por dentro lá no nosso Instagram e acesse também www.romanews.com.br. Tamo junto, muito obrigado. Um abraço.